Boa noite, meus amigos internautas. É um prazer tê-los aqui conosco para a nossa palestra pública dessa noite, na quarta-feira. Vamos fazer uma oração para essa conexão com o sagrado em cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Amém. Então, sejam muito bem-vindos à nossa palestra do dia de hoje. Vamos lá. Nosso tema de hoje, internautas, é Por que Dormes? A palestra pública de quarta-feira, no Centro Espírita Harmonia. Por que dorme nos leva a um questionamento quanto a como nós estamos nos comportando. Eu trouxe para essa reflexão, na realidade, a necessidade de estender esse olhar a algo mais amplo. Ou seja, a revelação espírita. Ela nos convida a sair daquele lugar que ficávamos como se a vida fosse apenas esse instante que aqui está presente. Então, ela é chamada até da terceira revelação, né? No sentido de nos sacudir para que possamos abrir os olhos, despertar para a vida. Justamente porque não podemos continuar como se não ouvíssemos, não falássemos, ou seja, não pudéssemos expressar de maneira bem construída aquilo que há em nós. Um olhar crítico nos ajudando a elaborar opiniões, pontos de vista, e não tamparmos os nossos olhos à realidade que está aí presente. Sim, a revelação espírita ela vai nos trazer a ideia da vida além da vida. Porque o Pentateuco espírita foi escrito pelos espíritos, tendo suas mensagens recebidas, codificadas, organizadas, né, pelo nosso amigo Allan Kardec. Mas é um livro feito pelos desencarnados. E aí o que é que ele vai nos falar? Então, comprovando que há vida além da vida, ele vai nos falar então da imortalidade da alma. Somos seres imortais. Nós somos seres perenes. A vida passa, mas nós não. A cada experiência de vida, nós vamos acumulando aprendizados, o que nos torna, portanto, seres singulares. Porque cada um vivencia a experiência de uma forma particular. Então, vamos olhar para essa mensagem da imortalidade da alma e procurar perceber qual é o significado, qual a profundidade disso no momento que os espíritos nos anunciam. Olha, a vida continua. Não paute sua vida apenas em elementos fundamentados nessa encarnação, no sentido de aquinoar para você bens que o ferrugem e a traça destrói, mas sim buscar integrar a vocês valores. Valores porque são esses elementos que vão com a alma, que nós podemos codificá-los no contexto de aptidões e habilidades integradas em cada existência, lhe permitindo cada vez poder ter, certo, um nível maior de ação com relação a você e à vida que você vive. Nos convidando a perceber que a reencarnação é justamente a misericórdia divina. Porque aqui nós estamos para ser cobrados de nada, para fazer resgates, cobrança como se fôssemos eternos devedores, pagando por um pecado original. Não, nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. E é justamente cada vida que experienciamos que vai nos dando, então, essa singularidade, o aprendizado. E lógico, cada um aprende em uma velocidade, aprende no seu tempo. Por isso, não devemos estar a cobrar de ninguém o que ele deve, mas está olhando para nós e perguntar o que eu preciso me implicar, me comprometer nesse processo que eu enxergo, porque eu já estou mais adiante e o outro ainda na ignorância não consegue perceber. Então, ela vai nos falar sobre a comunicabilidade entre os espíritos, porque a questão não é só a imortalidade, mas nós, encarnados e desencarnados, estamos continuamente a nos entrelaçar. Ou seja, não há uma separação nítida entre uma coisa e outra. Encarnados e encarnados se conectam, se contactam. E aí vamos ver a psicofonia, trazendo mensagem de espíritos que estão fora do corpo, a psicografia, a pictografia, pintando quadros, trazendo os traços daquele
pintor que, quando encarnado, era essa a sua matéria de trabalho. Mas não só isso, vamos perceber o que o nosso amigo Ian Stevenson, Dr. Ian Stevenson, traz, colocando então a condição da imortalidade da alma a partir da comprovação da reencarnação no seu estudo sobre memórias de vidas passadas. Publicado o livro 20 casos, de vidas passadas, de reencarnação. Ele vai colocando cada um onde crianças relembram as suas vidas anteriores, e ele pôde ir com essas crianças ao local aonde ela descrevia que ali tinha sido sua vida e constatar verdadeiramente que aquilo não era uma história, ele não viu isso de ninguém, aquilo na realidade é ele, aquilo é justamente essa situação aonde ele está ali tornando isso real. Ou seja, a criança viveu aquela experiência. Não é algo que vem do acaso, não. É uma experiência específica dela. Então, comprovado isso, e vamos vendo a pluralidade dos mundos. Veja só, não existe apenas o nosso planetinha, a vida não existe só aqui. O universo é como se nós comparássemos o nosso planeta a um grão de areia no deserto do Atacama. E hoje já se descreve na realidade não só a possibilidade do universo, mas sim a possibilidade do multiverso, inúmeros universos paralelos. Portanto, é necessário que nós estejamos sempre atentos, olhando para quê? Não para o além, nem o aquém, buscando sonhos, fantasias, dormindo nessa viagem na maionese. Não, nós precisamos estar despertos. Despertos, por isso que o tema é porque dormes, porque a ideia é nós acordarmos. Inclusive, esse aí, estamos 4 pilares básicos do Espiritismo, o seu 5º pilar, que na realidade é o primeiro, a existência de Deus. Mas veja que o Espiritismo vai descrever Deus como causa primeira de todas as coisas. Então ele não é nossa babá. Ele não é aquele velhinho que está puxando cada vez o nosso, puxando a cada vez as nossas orelhas. Não. Agora, o universo, ele funciona dentro de leis, dentro de normas. E justamente são as nossas ações que vão gerar situações como essa que está aí agora. E várias outras. Podemos dizer que é algo enviado por Deus, vamos entender enviado por Deus porque nós somos criados por Ele. E no momento que isso decorre exatamente desses elementos, ou seja, nós, como estou colocando, não somos nós só humanos. A vida é criada por Deus. E a vida se autorregula, por isso, dentro de uma estrutura, de um ambiente, vamos perceber aí predadores e presas. Vamos perceber o leão, que ataca as pequenas presas, a águia, o gavião. Vamos ver as bactérias lá na base de tudo isso, mas que também elas podem atuar porque para preservar a vida, ela vai fazer o que for possível. E agora temos o nosso irmão, como já dizia Assis, chamava os elementos da natureza como irmão, quiçá os elementos vivos, porque o vírus é um elemento vivo, buscando o quê? Sua preservação, sua sobrevivência. E é esse ambiente aí que ele encontra em que isso cresce e se espalha desse jeito, se multiplica desse jeito. Agora, lógico, a partir de toda experiência vivenciada, podemos tirar um grande aprendizado. Você lembra o contexto da reencarnação? Onde a cada encarnação, cada indivíduo apreende ali daquela existência algo que o tira da ignorância? Então, a realidade é nós nos perguntarmos, para quê? E aí então, a ideia disso como uma ação de Deus ganha um sentido, o sentido do para quê. Porque justamente aí está o elemento do divino, nos levar a cada vez mais estar desperto do nosso potencial de co-criador, podendo interferir, agir no sentido de melhorar as condições de vida no nosso planeta. Então, não cabe mais ficar dormindo. Então, acorde para a realidade da vida além da vida, da imortalidade da alma, porque talvez dessa forma, a sua forma de encarar o que você está passando agora, dentro desse momento nosso aí de extrema angústia, porque ficamos com vários questionamentos de qual vai ser o impacto real em nosso país, muda, como, não.
as medidas adotadas deixou as pessoas de quarentena, mas como fica a questão do trabalho, do salário, da manutenção, da alimentação, são várias questões. Então imagine, dessa forma agora atingindo o mundo, veja como a vida nos convida à necessidade de tecer um raciocínio crítico, de deixar de ser Maria, vai com as outras. Não. A ideia é sair, acordar, e aí acordando nós nos questionarmos. Porque o que nos distingue do animal é justamente isso. Eu tenho uma cadelinha chamada Fofura, nome dado por minha filha, né? Com muito carinho, né? É uma coisinha linda, uma Lhasa Apso, presente de um grande amigo, Sato, certo? E que assim encheu nossa casa de alegria, de amor, pelo aquele carinho, né, desenvolvido pelo animal, a gente chegar à festa que ele faz. Então, veja, só que a pequena Fofura, quando ela chega no comedouro onde está lá a ração dela, e ela não encontra, ela não raciocina. Será que Fernando está preso no hospital? Será que teve algum quadro grave? Não, ela não tem essa habilidade. Ela vai ali fuçar, buscar, não achou, paciência. Agora nós temos uso da razão. Por isso nós somos convidados continuamente a esse contexto, porque nós somos os olhos do Criador. O Criador enxerga a sua criação a partir das suas criaturas. E nós, dentro dessa escala evolutiva, somos aquele onde desenvolveu de maneira mais apurada o raciocínio, o senso crítico. Porque, lógico, há descrições na literatura de contextos do animal onde ele tem algum nível de raciocínio. Mas, lógico, quilômetros-luz distantes de nós, dessa forma como nós temos até agora só a nossa espécie. Mas então, para quê? Para que essa massa cinzenta? Para que essa capacidade? Porque o que vai nos distinguir desses pequenos seres, como Fofura, por exemplo, é a nossa capacidade de transformar a natureza, torcendo-a a nossas necessidades. Algo que os animais não têm esse potencial. Então, veja só, é essa interrogação que eu coloquei aí, essa imagem com a qual eu estou trabalhando, onde vemos aí uma interrogação gigante, tomando toda a cabeça dessa imagem que aí eu coloco. Porque, justamente por isso, nós já saímos do Éden da ingenuidade, de ainda estar às expensas, à espera de um Deus que nos protege de tudo, que nos dá dádivas, que quer ser adorado por nós, colocado no altar. Não. O Deus enquanto vida, certo? Ele nos coloca na mão a responsabilidade do dom que Ele nos deu. Utilizar o raciocínio para ser co-criador junto com Ele. Mas é necessário esse questionamento. Num momento como esse, é algo gritante, né? Não tem como não estar passando mil coisas por sua cabeça, por mais que você não queira. Olhar para frente e ver um problema maior do que você. Não, nenhum problema é maior do que você. Porque eu não estou falando de você, esse personagem, como você se intitula, ou como eu, médico, pai de 2 filhos, não. Eu estou falando de você, o espírito imortal que é. Porque o máximo que esta doença pode fazer é levar-nos ao desencarne. Quem morre é o personagem. O espírito continua vivo. Então a pergunta é justamente o que você está aprendendo com essa experiência. Porque é isso que vai com você enquanto espírito para as outras existências, para as outras vidas, como aprendizado. Nenhum problema maior do que você, porque nenhum problema pode lhe extinguir. Você é imortal. Então, arregace as mangas e se coloque frente ao problema. E é justamente esse o convite da ideia de despertar, de acordar para a realidade da imortalidade da alma. Nós existimos para além do corpo físico. Agora, vamos acordar. Não adianta mudar rótulos, transformar o inferno num umbral e o céu em nosso lar ou em colônias espirituais elevadas. Vamos lá. A ideia aqui é nós despertarmos. Então, a ideia de inferno e céu, nós entendemos que ela não existe. Inferno e céu são condicionamentos psíquicos, são realidades psíquicas que nós vivemos. Para você entender o que é isso, tem uma doença chamada anorexia nervosa, aonde a paciente, ela está caquética, mas olha para o espelho e se vê gorda. É uma distorção do que ela enxerga
Para nós, distorção. Para ela, a distorção é como nós enxergamos. Então, cada realidade é vivida pelo indivíduo de forma particular. É exemplo de quando vocês, qualquer um de nós, vai a um cinema em grupo e assiste um filme. E ao final a gente pergunta assim, e aí, como é que foi? Cada um parece que assistiu às vezes um filme diferente do outro, porque traz nuances que o outro não percebeu. Então, é essa a ideia, de nós percebermos essa nossa singularidade. Então, não vamos mais estar vivendo como se fôssemos aqui condenados a um inferno de sofrimentos eternos. Não. Busque enxergar os seus potenciais e colocá-los em ação em prol da vida. Porque esse exercício vai lhe trazendo mais aptidões, vai lhe trazendo mais habilidades, e é justamente isso que vai lhe tornando cada vez uma pessoa mais sábia. Porque a vida além da vida vai lhe convidar verdadeiramente a repensar o modo de viver, e uma das coisas é sair daquela instituição desse parasitismo. O parasitismo, eu trago nessa imagem linda aí, né? É onde está o homem na dele. É um esforço do divino, certo? Para que ele faça a conexão. Primeiro, a conexão com o divino, ela é presente sempre, porque nós somos criatura, ele criador. Essa conexão, ela é perene, ela existe aí desde quando a existência existe. Então não precisamos de religião no sentido de religare. Agora, religião no sentido de despertar o sagrado que existe dentro de nós. E aí sair dessa posição aí, à espera de um Deus que nos faça milagres. Não, os milagres precisam ser feitos por cada um de nós. Que o milagre não é milagre, porque milagre é como coisa fantástica. Não existe isso. O Espiritismo, quando aparece, ele vai justamente se pautar nisso. Desconstituir essa ideia de milagres. Na realidade, o que existe são coisas que nós ainda não conseguimos explicar e por isso chamamos de milagre. Imagine, no século passado, 2 séculos atrás, alguém falando com outro por um telefone celular. Ia ser visto como milagre. Imagina a tomografia sendo vista há 2 séculos atrás. Um milagre? Ver o corpo desse jeito? Nada disso. São possibilidades trazidas pelo avanço da ciência. E aquilo que chamamos de milagres são coisas que ainda não sabemos explicar. Não estou querendo destituir a sua fé, não. Porque a fé, enquanto elemento que lhe impulsiona a buscar fazer a diferença, a sair dessa posição de ficar, como mostra essa imagem do homem aí, que na realidade do humano, né? Porque não é homem, mulher, tanto faz, é o humano, leva a levantar e fazer a sua realidade. Como vemos, pessoas em cadeira de rodas, com paraplegia, se virando, conseguindo o sustento de sua própria vida, e outros sentados na calçada de mãos tiradas, esperando que alguém gratuitamente lhe dê o seu sustento. Então, vamos sair desse lugar de ver, de se colocar às expensas de um movimento do Criador. Não, o movimento do Criador se faz dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Então, vamos sair dessa acomodação, porque é isso que chama, né? Porque dorme, acorde, saia da acomodação. Entenda o sentido da vida além da vida, para ser esse a grande lente a lhe levar a ver a vida de uma outra forma. Não estou lhe convidando para ser espírita, porque a ideia não é essa. Mostrei os pilares básicos do espiritismo, porque essa é o grupo de crença, de fé, que eu abraço, sem desfazer de nenhum outro. Porque a condição de espírito imortal é presente independente do que eu defenda. Isso é um fato. O que eu estou lhe falando é que veja a ideia da vida além da vida, entendendo que todos nós, cristãos, por exemplo, acreditamos que a vida continua. As divergências no como, vamos deixar isso de lado. A ideia é se a vida continua. Qual o significado que eu estou dando a essa existência? E qual o significado dessa existência nas múltiplas existências que vem por aí? Seja nesse planeta, em outro, como for, mas a continuidade da existência. Porque veja, se somos seres imortais, um ciclo de vida agora, digamos 110, o humano é descrito um ciclo de vida máximo em torno de uns 120 anos, isso é um nada frente à eternidade. Então, acordar, sair da acomodação.
Temos um grupo lá no Centro Espírita Harmonia chamado Despertar do Espírito. É um grupo de trabalho muito interessante, onde nós buscamos pegar a temática, né, dos ciclos de estudo da ULI, que é a Universidade de Vida do Espírito, e trabalharmos dinâmicas, no sentido do indivíduo despertar para si enquanto espírito imortal e como aplicar isso na sua vida prática como elemento de transformação da sua própria existência. E aí, conversando com o grupo na atividade virtual, como essa agora que aqui estamos fazendo, né, e perguntando, sim, e aí, como estão? Havia um silêncio muito grande. Uma das pessoas falou do medo. Quando eu estou trazendo a necessidade de nós acordarmos, e estou falando da visão da vida além da vida, da imortalidade da alma, lógico que são passos, aspectos, mas uma das coisas é a seguinte, aquilo que o grupo terminou me chamando a atenção, né, é que o que é que você está sentindo? Se é o medo, se é, por exemplo, a sensação de impotência, mergulhe nisso. Não mergulhe para se afogar, né? Porque se afogar significa você mergulhar, eliminar sua fé, sua esperança e ficar lá, se debatendo. Não, mergulhe. Mergulhe com a consciência, com o senso crítico, buscando analisar os aspectos, como é esse medo, qual a extensão que ele vem, de onde vem, o que é que ele representa, olhar isso em você. Se é a sensação de impotência frente a quê? Porque veja, o que você pode dizer, eu não posso fazer nada contra esse vírus que está aí, a não ser ficar em casa de quarentena. Eu não estou falando do vírus. Vamos olhar agora o contexto. Pode fazer? Pode, sim. No momento que você chama seu neto, seu filho para brincar, no momento que você faz uma ligação como essa de vídeo e conversa com a pessoa que está do outro lado, que está em casa sozinha, que às vezes não tem parentes, olha você deixando de ser impotente. Agora, a questão da impotência é você sair da arrogância, de você só entender potência no sentido de fazer o que você quer. Não. A ideia não é essa. A educação que o Criador nos dá não é de fazer o que quer, é a sua possibilidade de fazer o que é necessário e possível aonde você dá conta. Então, é você não se excluir de uma ação porque você não pode fazer uma ação maior. A ideia não é essa. A ideia não é essa. Veja, o Mestre Jesus vem, convive conosco durante 3 anos, deixando seus ensinamentos e desencarna. Mas veja, está vivo até hoje nos nossos corações. Então, é essa a perspectiva de você sair da acomodação. E eu acho que vai por aí. Mergulhe no seu sentimento. Seja ele qual for. Mas, Fernando, é uma angústia. Busque entender que angústia é essa. Da onde advém essa angústia? É o medo de morrer? Porque a gente falar que somos espírito imortal, que existe vida além da vida, enquanto personagem, podemos estar com medo de morrer. E é algo natural. Por quê? Porque sentimento, a gente não manda no sentimento. O que estamos falando é de que, frente à percepção desse sentimento, elabore as suas ações a partir daí. Para você não ficar meramente à mercê, entrar em pânico, colocar os outros em pânico. Não. A ideia não é negar seus sentimentos, é assumir, estou com medo de morrer. Eu tenho filho, mulher, eu tenho meus netos. Sim. Então aproveite, a vida está lhe convidando, lhe mostrando o quanto a vida física é frágil. Então assuma essa realidade que existe com você enquanto sentimento pulsando no interior, e comece a olhar para ela com outros olhos. Com outros olhos. Porque você vai ver então que o sentimento de vida vai para além disso. Vai para além disso. Porque as suas últimas palavras, talvez para o seu netinho ou para o seu filho, fiquem na cabeça dele o resto da vida. Palavras que concretizem valores da alma, valores de respeito ao indivíduo, atitudes de respeito ao outro, atitude de compaixão. E seja essa a fotografia que fique para ele, guardando a sua imagem. Ou você prefere que fique a imagem do desespero, da desesperança, da tristeza profunda? Não. O convite é que saia da acomodação. A tristeza está lhe envolvendo? A tristeza não é algo a ser banido. Porque hoje vivemos naquela situação de achar que a tristeza é doentia. Não. A tristeza, às vezes, é que justamente lhe faz fazer o mergulho que nós hoje estamos nos propondo. O mergulho de procurar perceber e conhecer quem somos.
E não apenas ficar fazendo elucubrações quanto o que está acontecendo lá fora. Não estou dizendo que não é útil. É útil, lógico, você está no meio de um contexto. Mas se enxergue, porque senão a maneira mais fácil de continuar ainda nessa obscuridade quanto a si mesmo é se encher de discussões, de falas, de publicações sobre o que está lá fora. Sim, e aqui dentro? Não acontece nada? Porque veja, esse surto vai passar, como vários outros aí já passaram, várias calamidades aí atingindo a humanidade. A pergunta é, como você fica depois de tudo isso? Então, esse olhar, ele lhe enriquece. Então, vamos guardar a ideia de que o sentimento é algo que precisa ser valorizado, que precisamos mergulhar nele, no sentido de compreender a nossa essência, a nossa própria existência e o que podemos fazer a partir do que a vida está nos dando como experiência nesse momento. Sim, porque a oração, ela é fantástica. Temos vários grupos fazendo oração, pelos médicos, pelos pacientes idosos, pelos aqueles que estão na rua sem teto. E eu não questiono, o valor da oração ele é fantástico. Agora, quando você se colocar em oração, ore pedindo ao que está lá fora, perfeito. Continue orando. Agora, dedique um tempo para que a sua oração se direcione a cultivar a fé em seu coração, entendendo fé como sua força de levantar e fazer a diferença. Fé em você mesmo. Fé naquilo que você é capaz. De onde é que eu estou tirando isso? Estou tirando o seguinte, lembra da passagem de Jesus com seus discípulos e aquele homem endemoniado, que Jesus orientou que os seus discípulos fossem lá e resolvessem o problema. Daqui a pouco vem a galera correndo atrás dele, mestre, nós não conseguimos. Ele diz, Pai, até quando estarei com homens de pouca fé? Fé em você, fé no que você é possível, capaz de fazer. Porque Jesus acredita que em cada um de nós é esse potencial, essa força, esse poder de transformar a vida. Lógico. Então, nós precisamos colocar à disposição para fazer isso. E a oração seja algo pelo outro, e essa oração possa ser algo por nós, no sentido de ampliar essa percepção do sagrado e a força do sagrado dentro de nós. Porque você pode muito mais do que o que você está fazendo. Pode sim, pode. Então, se permita exatamente fazer. Não fique apenas se escondendo na cobrança com relação ao que os outros não fazem. Porque aí essa oração vai levar a esse despertar. Nessa imagem linda que eu coloquei aí, né? Onde você desperta, você faz um awareness, ou seja, esse despertar dessa, não é exatamente conscientizar-se, mas você desperta, ou seja, você passa a sentir, né? Porque é esse elemento que está aí, a força, o poder que existe dentro de você para fazer o que está aí. Agora, às vezes, ficamos esperando o poder de abraçar o dique de Tororó e fazer com que as imagens desapareçam. Porque eu não gosto delas. Não. A ideia é que esse poder é capaz de fazer com que você tenha uma relação melhor, mais construtiva, mais positiva com os seus familiares. Com esses que você está agora aí obrigado a estar convivendo, fechado, dedicado a cada quarentena, compreendendo como seres singulares, como espíritos que se ainda não alcançam a sua visão, é porque eles estão trilhando o caminho. E cabe a você que já está mais à frente, se é assim que você se considera, compreendê-los. E justamente nessa compreensão não se tornar um algoz de cada um deles, apontando-lhe as feridas. A ideia não é essa, a ideia é ser exemplo, porque foi o que Jesus fez. Ele se tornou exemplo. Então se permita fazer essa awareness, despertar, sentir você, esse potencial que há em você, e a partir daí então ser você essa pessoa que será capaz de dar esse salto. Esse salto que é o que o nosso irmão coronavírus está nos convidando. Pegue a sua mochilinha, como a imagem do homem que está aí. A mochilinha é tudo aquilo que você já aprendeu, já integrou você. Porque é ela que vai guiando a sua trajetória. Acredite em suas pernas e faça esse salto de sair do lugar comum, de ser aquele apenas que dá pão, que dá sopa, que dá uma roupa. Não é que isso não seja importante, isso é importante, porque tem muitas pessoas necessitadas, não é isso que eu estou falando.
eu estou descrevendo é que o nosso irmão coronavírus lhe convida a ir além disso. Ou seja, a vida lhe convida a sair dessa acomodação de achar que isso lhe garante um lugar no reino dos céus. Não. Dá o pão, dá a sopa, dá o cobertor, ajudar o outro a consertar a casa, dividir o seu álcool gel, é sua obrigação. É a obrigação de cada um de nós, de caridade para com o outro, porque vivemos em uma comuna, juntos. Então isso é obrigação, é dever nosso. Agora, o convite do nosso irmão coronavírus é vá além. Agora, com medo da morte, como é que você dá significado para a vida? Agora, com medo da morte dos seus entes queridos, como é que você os enxerga? Será que você aproveita cada manhã para dar nele aquele beijo, aquele abraço que você vai querer dar depois do dia que ele partir? Será que a cada manhã ao acordar você vai olhar para a cara daquele senhor, passar a mão sobre a cabeça dele, dar um beijo carinhoso, vai ligar para ele para falar com ele? Ou quando passar essa onda, você vai continuar meses sem vê-los, porque não tem tempo. Porque tudo na vida tem prioridade frente a essa pessoinha que está aí junto de você. Seja seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho, seu irmão. Esse salto aí que o amigo coronavírus está nos chamando a dar. Como é que nós valorizamos a vida? Será que vamos passar por essa onda incólume? Ou seja, acabou, a gente volta a achar que o prazer da vida está em beber, comer e farrear. Isso não é mais cabível. Não cabe nisso daí. Então, a vida nos convida a um questionamento. Mas veja que eu estou falando de questionamento desde o início, mas o que eu quero trazer é que o chamado para esse crescimento não é apenas o uso da razão. A razão é um fator. Esse olhar crítico é importante, como eu disse. O sentimento ele tem que ser vivido. E o olhar crítico me ajuda a buscar balizas, né, para poder lidar com isso. Mas o essencial não é a razão, o essencial é o coração. Porque o que já nos dizia Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos, é perceptível apenas ao coração. Então esse salto, ele se torna possível a partir do coração. Então estamos vendo várias notícias, né, sobre, por exemplo, a abordagem dessa crise. Se abríssemos e deixássemos todos pegarem a doença, e aí já sabe que tem um grupo de risco, você já sabe que vai morrer e acabou. Não. A questão disso não está em avaliar se o impacto financeiro, o impacto econômico é maior ou é menor. Não é isso. O impacto sobre isso está na valorização da vida. É a mesma questão com relação ao aborto. Com relação ao aborto, eu, lógico, como médico, já tive vários olhares, até porque diferente de estar falando de algo distante, algo próximo, por exemplo, eu sou nefrologista e há situações onde a manutenção da gestação põe em risco a mãe, põe em risco a função daquele órgão. Então isso não é uma coisa distante. Mas eu vi um texto de Maria Teresa de Calcutá interessante. Ou seja, se eu digo a uma mãe que ela pode retirar a vida daquele que está no seu ventre, ou seja, uma das relações mais íntimas entre dois seres, que está sendo gerado dentro dela, como eu diria, há um estranho que não pode tirar a vida de outro estranho. Sim, estamos falando do enfoque na vida e não o enfoque do ponto de vista econômico e financeiro. Interpretações nesse sentido, focando a vida, dá para nós discutirmos, certo? No caminhar dessa história aí, porque temos muito tempo para discutir enquanto durarem aí essa quarentena e essa situação que ocorre no mundo. Mas eu só peço isso, que ao olhar possibilidades, não esqueça que você tem que estar focado, que o elemento principal é a vida, porque o que lhe deixa apreensivo, com medo, angustiado, sensação de impotência, é aquilo que o nosso amigo, coronavírus, nosso irmão, pode tirar de você ou dos seus. Então valorize a vida para, a partir daí, analisar possibilidades outras de ações. Porque é isso que vai descrever o como vivo. Como vivo não está nas nossas palavras, são nas nossas atitudes. Olhe, observe as suas atitudes, como você lidar com a vida, conviver. É isso que vai descrever o como vivo. Como vivo não é eu lhe perguntar agora e você sair falando um monte de coisa. Por que eu digo isso? É como uma criança.
Você não educa a criança pelo que você fala, você educa a criança pelo que você faz. Porque há mensagens indiretas nas suas atitudes. Então não adianta você dizer, olha, você tem que amar, você tem que cuidar, os pais, os filhos têm que respeitar os pais. E você não respeita os seus pais, os seus avós, você os abandona. Você, às vezes, na condição de genro ou nora, quer defender o seu familiar, mas do outro, do parceiro, você não está nem aí. Você bota de lado e você cria várias justificativas para dizer que não quer a presença deles. Ou seja, você sabe valorizar a questão da maternidade e paternidade para com você, mas para com o outro não. Então significa claramente, meu amigo e minha amiga, que você ainda não aprendeu a valorizar. Então você vai passar por peninhas na vida. Sabe por quê? Até aprender a valorizar. A ideia é que, a partir do como vivo, eu possa dissolver esse comportamento com o sagrado, de aguardar que tudo caia do céu. Que exatamente eu possa entender que esse sagrado se faz em mim, se faz no outro. Mas não basta destituir a ideia do sagrado na expectativa de algo que venha lá de fora. Não. Eu não preciso ficar esperando pelo outro. Eu posso viver o meu potencial maternal, ou seja, a minha capacidade de alimentar, nutrir as minhas ideias, os meus sonhos, os meus posicionamentos, a partir de mim. Eu posso ser mãe de mim mesmo. Eu devo estar nutrindo as minhas ideias, os meus sonhos, em vez de esperar que isso venha de fora. Eu devo ser o meu próprio pai. Devo ser eu a buscar estimular autodeterminação, perseverança, os meus limites, até onde eu vou, o que eu devo colocar aí para a disputa, qual o limite que eu estabeleço, quais as normas. Então, eu devo ser meu próprio pai, a me estimular, minha própria mãe, a me alimentar, deixando de ficar às expensas do outro humano, utilizando ele como desculpa para o que eu não faço. Você tem muito desse potencial em você, esse potencial do materno, de acolhimento. Você tem em você, acolha a sua dor, o seu medo, a sua angústia, a sua sensação de impotência. Veja-se como esse ser integral, esse ser total. Você tem o elemento do paterno em você? Tem. O paterno, que é aquele elemento que direciona, que normatiza, que lhe ajuda a poder tomar atitudes, diretrizes na vida. Você tem, todos nós temos. Porque esse materno e paterno são elementos constituintes do nosso psiquismo, independente de estarmos na situação do masculino, do feminino, homem ou mulher. Não é questão de gênero. O que estamos falando aí são de aspectos psíquicos. E se nós lançarmos mão disso para nos mantermos, então, atentos, trabalhando, fazendo aquilo que é necessário, não ficaremos a esperar que ninguém faça aquilo que nós devemos fazer. Porque nós vamos estar, então, despertando. Despertando o quê? Esse ser, o espírito imortal que eu sou, para além desse personagem externo. O personagem é uma forma de nós interagirmos com a vida, atuarmos, só que a essência, enquanto espírito, está para além disso. É ele que dá vida a esse corpo que vai se destituir. É o espírito que projeta-se através do perispírito, configurando um personagem que, mesmo após o desencarne, continua. Porque você continua do lado de lá, trazendo essas reminiscências, essas memórias suas, até um novo reencarne. E olha aí, então, um novo personagem surgindo. Então, vamos entender que lançar mão desse acolhimento ao seu materno, ao seu paterno, onde você aprende a nutrir seus sonhos, seus desejos, a acolher a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, lhe capacita a fazer isso verdadeiramente com o outro. E não ser aquele acolhimento da boca para fora. Quando lhe coloca a lidar com as energias internas que lhe ajudam a se direcionar, a definir o que fazer, quais os limites romper, quais os limites respeitar, lhe leva o quê? A ajudar o outro também nesse processo, porque ninguém leva o outro até onde não foi. Então, o convite de nós acordarmos é nós percebermos literalmente que se cada um acorda, agora as nossas relações, elas vão ser uma relação muito mais profícua, muito mais verdadeira. Porque eu não vou estar nem batendo palma, nem batendo panela, porque todo mundo está fazendo.
eu vou ter consciência. Não de por que eu bato palma, é que aquilo pelo que eu bato palma também existe em mim. Então eu também posso utilizar dessa mesma energia para transformar a minha vida e a vida das pessoas com quem eu vivo. Aquilo, o motivo pelo qual eu bato panela, contestando, vendo como negativo, que eu olhe para mim, esteja agora reconhecendo que eu consigo ver o que há de sombrio, de negativo em mim, para o qual eu preciso utilizar dessa energia positiva que eu estava aplaudindo no outro, que existe em mim, para ajudar a transformar esse elemento sombrio, me transformando então em elemento de transformação da vida e não apenas o crítico sobre o outro. Não estou lhe dizendo que você nem bata palmas e nem bata a sua panela. Estou dizendo que saia, acorde, saia do Maria vai com as outras. Então por que dormes? Saia disso. Ah, mas eu discuto, eu converso. Você discute e conversa às vezes colocando como terceira pessoa. Não, eu quero que bata a sua panela, bata as suas palmas, mas dedique um tempo para você enxergar em você como se expressa o elemento que você aplaude e como se expressa o elemento que você critica. Porque aí, essa situação que eu coloco nessa imagem dos dois rostos em pleno wireless, certo? A wireless, ou seja, de despertar, de sentir, dessa conexão consigo mesmo enquanto integralidade, isso é fantástico, isso vai fazer com que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso, o mundo que existe dentro de você. E se esse mundo começar a existir em mim e em você, esse mundo será o nosso mundo. E aí então poderemos estar nos constituindo nessa situação de equilíbrio, que pode nos facilitar verdadeiramente então, nos colocar frente a frente com o outro, ajudando, nos ajudando, fazendo dessa experiência uma transformação, lhe ajudando a olhar para a sua família e perguntar, não é quem é a sua família, não, é quem é você frente a essa família. Mas quem é você frente a esse ser que pode se tornar um pouco mais tolerante, um pouco mais caridoso, um pouco mais compreensivo, um pouco mais amoroso, um pouco mais estimulador de aspectos positivos. Sim. Porque essa distância social, o isolamento social que está aí agora posto como necessidade frente à situação do nosso aí coronavírus, veja, esse isolamento é uma oportunidade de uma proximidade fantástica. Quanto tempo você levava antes com seus familiares? Pense bem. É um distanciamento social que lhe aproxima, sabe do quê? A célula máter da sociedade. A família é a célula máter da sociedade. Se tivermos famílias melhores, vamos ter sociedades melhores. Aproveite, mas Fernando, você está querendo que eu faça mágica porque eu não suporto isso, não suporto aquilo? Não. Eu não gosto dessa coisa da transformação mágica. Agora, eu acho, não só acho, eu acredito e vivencio, a ideia de que se você abre os seus olhos e agora, tendo tempo junto com sua família, comece a identificar o comportamento ali de cada um, as coisas que me incomodam, e depois você olha e se pergunta, e o que de mim incomoda o outro? Quais são as atitudes minhas que incitam, às vezes, essa resposta do outro? Como eu poderia me colocar de uma maneira diferente para que eu pudesse, então, não ter essa imagem tão agressiva frente ao outro, que ele responde também com violência? Então, é buscar compreender o outro, se colocar no lugar do outro. Porque quem aprende a se colocar no lugar do outro dentro do seio familiar, se aprende a se colocar no lugar do outro no seio da sociedade. E aí você será um trabalhador melhor, um chefe melhor. Porque essa distância social não é para que cada um fique olhando para o seu umbigo. Não. A distância social ela foi estabelecida dentro de uma premissa que o contexto, ou seja, o fundo que está permeando esse distanciamento social, ele lhe leva de forma individual, singular, a olhar você dentro desse posicionamento comum. Respeito à vida, valorização à vida do outro, compromisso com o outro, compromisso com você mesmo, aonde você não seja papagaio de pirata, está apenas repetindo aquilo que os outros falam, mas que aquilo que você expressa tenha significado verdadeiro nas suas atitudes. Porque assim, então, o isolamento social, como foi aí colocado, não é isolamento. É uma convergência de todos nós para um olhar diferenciado quanto a si mesmo e quanto à humanidade.
e, acima de tudo, um olhar diferenciado quanto à sua responsabilidade frente à vida. Porque não se estende só aos humanos. Vamos ver aí que vai se estender a vida como um todo. Porque esse irmão agora nos traz um teste no nosso olhar para com o humano. Imagine se vem aí alguma catatombe que destrói a vida nas suas outras formas. Precisamos esperar isso para valorizar a vida para além do umbigo do humano? Não. Isso nos convida a algo mais, a unirmos esforços, sim, porque juntos somos muito mais. E quando você acha às vezes, não, mas só tem aí quem não quer nada, quem faz baderna, não é isso. É porque quem mais faz barulho são eles. E às vezes você, eu, outros ficam no silêncio, naquela acomodação, dormindo, sonhando com um mundo melhor, mas sem fazer verdadeiramente tudo o que pode por um mundo melhor. Às vezes porque não acredita em si mesmo, acredita em você. Tenha fé para não fazer igual os discípulos do Mestre quando foram tentar retirar o espírito do endemoniado. Não. Para que ele diga, ó Pai, até quando estarei com esses homens de pouca fé? Não, você mostra que você é um humano de muita fé. Você acredita nas potencialidades dormentes em você, que você pode ativá-las. Você acredita verdadeiramente que existem aptidões, habilidades que você pode integrar, transformando você em uma pessoa melhor. E aí, dessa forma, você não ficar boiando aí, como muita gente está, em questionamento, interrogações que não levam a nada. Porque a interrogação, o questionamento que ele está fazendo, não olha para dentro, não olha para si mesmo, olha apenas para a realidade lá fora, dá soluções para o que está fora. Sabe o que é isso? Isso é igual a vizinho resolvendo o problema do outro. Ô irmão, na família, você olha para o seu irmão os problemas e você diz, isso resolveria assim. Porque é fácil resolver o problema do outro, porque quando você está resolvendo o problema do outro, na sua mesa de análise, você só leva em conta alguns fatores. A diferença é que o outro não tem essa chance de levar em conta apenas alguns fatores. Sobre ele recai todos os fatores e mais alguns. Quem consegue enxergar isso vai então auxiliar em vez de apenas detratar. Vai auxiliar em vez de apenas tentar dilapidar o outro. Não. Aquele que você julga seu inimigo, ele merece as suas orações, as suas vibrações positivas, para que ele desperte. Porque todos nós estamos num contínuo despertar. E aí então, isso quer sair dessa história de ficar boiando na onda do Maria vai com as outras. Porque nós precisamos de todos. Todos. Nenhum a menos. Se você acha que alguém pode ser a menos, você não aprendeu ainda. É nenhum a menos. Todos nós fomos criados por Deus simples e ignorante. Ele não despreza nenhum de nós. Lembra da parábola da ovelha perdida? Que o pastor deixa o seu rebanho e vai atrás daquela ovelha. É sim. Lembra da passagem do óbolo da viúva? Ela tira a última moeda que ela tinha. Então é isso. Esse momento é um convite à sua moção de solidariedade para com quem está fora. Um convite de emoção à sua solidariedade para quem está dentro de casa com você. Um convite de emoção à sua solidariedade para com os elementos que existem em você. Sem se discriminar, sem se colocar no lugar do obscuro, mas sim buscando reconhecer esses elementos e transformá-los. Porque é assim que podemos, entendendo a singularidade de cada um, dar um sentido. Dar um sentido ao que está passando, ao que está vivendo. Às vezes, a questão não é o coronavírus, às vezes é uma separação, às vezes é uma doença incurável, o câncer, às vezes foi um acidente que tirou suas pernas, seus braços. E a ideia não é do desespero, a ideia é de enxergar sentimentos, reflexões e colocar tudo isso entre essas duas mãos, que são as suas mãos do Espírito, e dar uma finalidade, dar um para quê, porque senão apenas o desespero, a angústia, a desesperança estará a preencher o seu coração, os seus pensamentos. Então, vamos ser proativos, vamos entender a imortalidade da alma, a condição do Espírito que aprende sempre, mesmo com desencarne,
aliás, inclusive com o desencarne do corpo físico, e aí então vamos nos colocar no outro patamar, aonde a vida além da vida seja essa luz. É assim, a lhe convidar a um mergulho mais íntimo em si mesmo, porque do que você está vivenciando você não tem como fugir. Não, porque se você desencarnar, tudo isso continua do outro lado. Então, se continua, não tem saída. Você tem que buscar se enxergar, se transformar, se melhorar aqui e agora. Porque morrer não transforma ninguém. Desencarnar, que é o que nós chamamos de morrer enquanto apenas limitado à vida física, não transforma ninguém. Você estará do lado de lá como você está do lado de cá. Porque todos nós, durante o sono, nós desdobramos, saímos do corpo e estamos em atividade do lado de lá, concernentes ao nosso padrão vibratório, a esse como vivo. Então, o momento do desencarne, que é onde há o desenlace pleno do corpo físico, é apenas a repetição de momentos que vivemos a cada noite, esse desenlace ocorrendo para onde vai o espírito, para onde ele é acostumado a ir, que é o como vivo, ao seu padrão vibracional. Então, vamos entender que esse encontro interior, que é um convite significativo, ele nos chama para dar sentido à vida além da vida. E aí eu vou trazer para compartilhar com vocês essa oração, a concluir então esse encontro do dia de hoje. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ou seja, que esse amor em mim me leve a olhar as pessoas de uma outra forma. Que onde houver ofensa, que eu leve o perdão em mim me leve a perdoar aquelas pessoas, compreendendo as suas situações. Que onde houver discórdia, eu leve a união. Eu esteja com meus elementos sombrios, negativos e positivos. E nessa união, eu não me coloque, então, na atitude agressiva, violenta, que afasta, que desintegra. Não. E essa união em mim leve a união aonde eu estou vivendo. Que onde houver dúvida, que eu leve a fé que há em mim, a fé que eu acredito nos meus potenciais, e aqueles que não têm, eu acredito na possibilidade de desenvolvê-los, se não nessa existência, nas seguintes. Mas acredito que lançando mão dos potenciais que tenho, algo eu posso fazer, impotência jamais. Que onde houver erro, que eu leve a verdade, ou seja, que eu em mim já entenda que não há certo e errado, bem e mal, tudo sempre vai depender do contexto. Então, que eu leve a verdade de que olhar aquilo de uma maneira mais positiva, uma maneira mais edificante, só depende de mim, porque essa é a única verdade. Há sempre um outro olhar a ser lançado que traga um aprendizado do que você está vivendo. Que onde houver desespero, que eu leve a esperança. Sim, a esperança não é a última que morre, é que não morre, porque você não morre. A esperança de entender que tudo passa e que algumas coisas fazem parte, porque por mais que o seu raciocínio esteja mais adiante, o seu coração ainda não está. Então precisa que quando você integre isso, coração e pensamento, atue de maneira uníssona. Que onde houver tristeza, eu leve a alegria. A alegria, sim, que dentro de você a tristeza tenha lugar, para lhe dar a alegria de, refletindo sobre sua vida, encontrar os caminhos para a transformação de sua alma. Que onde houver trevas, que eu leve a luz. Sim. Que os meus olhos sejam luz. Ao olhar para o outro não ver escuridão, mas ver esse espírito imortal que somos todos nós. Então, a partir daí eu posso dizer, ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo, apenas vamos acordar plenamente para a realidade. A vida continua, a vida é eterna. Boa noite, meus amigos, e aproveitem aí então a experiência do nosso irmão coronavírus para uma reflexão do sentido da vida, do viver. Boa noite. Meus caros internautas, foi um prazer estar com vocês durante essa atividade da noite de hoje. Vamos fechar os olhos e trazer a nossa tela mental a imagem do Mestre Nazareno, nosso Mestre Jesus, nos envolvendo em uma aura de paz e tranquilidade e harmonia. A todos nós, nos olhando candidamente no fundo dos olhos, sim, sentindo a presença do Mestre Jesus conosco,
na sua autodeterminação, na sua perseverança. E vamos imaginar então que nosso chakra cardíaco vai expandindo, com a luminosidade no centro do peito, que vai expandindo. E vamos pedir ao Mestre Jesus que essa energia de amorosidade, de paz, de tranquilidade, de compreensão, vá envolvendo a todos nós, nos auxiliando nesse momento tão difícil, a nos colocarmos de maneira tranquila e serena. Vamos imaginar essa energia do Mestre Nazareno envolvendo a nossa família, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, as pessoas do mundo. Que essa, então, energia de amor e de paz seja o elemento a envolver todos nós, agora, e que nos acompanhe essa mesma energia de paz durante os momentos do sono, para que possamos ter um sono tranquilo e regenerador. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós e possamos seguir em paz, continuando as atividades do nosso dia. Que a paz do Mestre esteja com todos, agora e sempre.